E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a correção da lista de exercícios de hipérbole e parábola. Então, a primeira questão, escreva a equação da hipérbole com eixo real de comprimento 10 e de focos F1, que é 6 e 1, e foco F2, que é 8 e 1. Então, primeiro a gente precisa... Vamos fazer um desenho, né, da nossa parábola, da nossa hipérbole aqui, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como ela é. Então, o primeiro foco aqui é em 6 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Então, o primeiro foco dela está aqui. E o segundo foco é em menos 8 e 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aqui e 1. Tá? Então, esses aqui são os dois focos da nossa hipérbole. Este aqui e este aqui. Se os dois focos estão assim, isso significa que ela vai ser assim, né? E que, portanto, o eixo real dela está aqui paralelo ao eixo x, e, portanto, ela será uma hipérbole de equação do tipo x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Resta agora, então, que nós já sabemos o tipo da equação, determinarmos quem é o x0 e y0, que são as coordenadas do centro dessa parábola, quem é o a e o b, que o a é metade do eixo real, o b é metade do eixo imaginário, e para fazer isso, então, a gente já sabe aqui que o eixo real é 10, ou seja, o eixo real é 2a, portanto, o a é 5, tá? Com a informação dos focos, a gente consegue determinar duas coisas. Primeiro, a distância focal e depois o centro. A distância focal aqui é a distância entre os dois focos, que vem de menos 8 até 6, ou seja, dá uma distância de 14, né? Se eu fizer aqui a distância dos dois, dá uma distância de 14, portanto, 2c igual a 14, c igual a 7. E, por fim, calcular aqui o centro. Então, desenhei o centro no lugar errado. O centro aqui, ele está exatamente aqui. Então, ele vai ser o ponto médio desses dois pontos aqui. Ele será o ponto médio do 6 e 1 e do menos 8 e 1. Esse ponto médio, então, lembrando como que a gente faz o cálculo do ponto médio, é somar as coordenadas x desse ponto e dividir por 2, somar as coordenadas y e dividir por 2. Então, aqui a gente fica com menos 2 dividido por 2 e 2 dividido por 2, o centro será menos 1 e 1. Tá? Bom, agora que a gente tirou todas as informações óbvias do problema, na verdade a gente falta só uma coisa para a gente, que é o b. O b a gente vai calcular com o teorema de Pitágoras a relação fundamental das hipérboles, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse c não é o c do centro, é o c aqui, o 7 aqui. Então, 7 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui no caso eu preciso de b ao quadrado, então no final eu não vou tirar a raiz quadrada. 7 ao quadrado é 60, é 49. Viajei. Eu pensei em 60, sei lá. 49 igual a 25 mais b ao quadrado. Esse 25 subtrai. 49 menos 25 é igual a b ao quadrado. B ao quadrado é igual a 24. Agora que eu sei tudo, eu só pego e substituo ali na fórmula. Então, nós vamos ficar com x menos, aqui é menos 1, então vai ficar mais 1 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, 5, 5 ao quadrado, 25, mais y menos 1 ao quadrado sobre 24, igual a 1. Ok? Questão 2, obtenha a distância focal da hipérbole cuja equação é. Certo. Da equação nós já tiramos duas informações, sempre o a ao quadrado está no termo positivo, o b ao quadrado está no termo que tem o sinal de menos, portanto, a ao quadrado é 36, b ao quadrado é 64.
substituindo diretamente na relação fundamental, c ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado igual a 36 mais 64, c ao quadrado igual a 100, portanto, c é a raiz de 100, que é 10, e aí a gente lembra que a distância focal é 2c, que nesse caso será 20. Por que aqui eu não tirei a raiz quadrada de 36 para saber o a e tirei a raiz quadrada de 64 para saber o b? Porque eu não preciso, né? Aqui na relação fundamental é a ao quadrado e b ao quadrado, que já é o valor que eu tenho aqui direto, eu não preciso tirar a raiz quadrada nesse caso. Questão 3. Dada a hipérbole de equação 3y ao quadrado mais 36y menos 4x ao quadrado mais 32x mais 8 igual a 0, determine todas essas informações. Então, na verdade, o que a gente vai precisar é chegar na equação reduzida. Passando da equação reduzida, a gente vai ter todas essas informações de forma bem fácil. Então, vamos lá, nós temos aqui 3y ao quadrado mais 36y menos 4x ao quadrado mais 32x igual a menos 8. Já vou subtrair esse 8. Nós precisamos deixar o x ao quadrado e o y ao quadrado sozinhos. Isso significa colocar, no caso do y ao quadrado, o 3 em evidência, no caso do x ao quadrado, o menos 4. Então, coloquei aqui o 3 em evidência, 36 dividido por 3 dá 12, 12y. Aqui eu vou colocar o menos 4 em evidência, 32 dividido por menos 4 dá menos 8x, igual a menos 8. Agora vamos completar os quadrados. Então, nós ficamos aqui com 3 vezes y² mais 12y. Aqui eu somo, lembrando, metade desse número aqui do 12 ao quadrado, então é 6. Eu somo 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes x ao quadrado menos 8x. Mesma coisa aqui, metade do 8, que é 4. 4 ao quadrado, 16. E aí, lembrando, somei de um lado, eu preciso somar do outro. Então, aqui eu somei 36 vezes 3. Isso aqui dá 108. E aqui eu somei menos, por causa do 4. 4 vezes 16, 32, 64. Então, agora, arrumando isso aqui nós vamos ficar com y mais 6 ao quadrado, menos 4. Aqui nós vamos ficar com x menos 4 ao quadrado. Igual, fica 100 menos 64, 36. Lembrando a equação da hipérbole sempre igual a 1, então esse 36 eu vou dividir os dois lados por 36. Então nós vamos ficar com, vou fazer aqui nessa linha mesmo, dividido por 36, dividido por 36, dividido por 36. Esse 36 aqui simplifica com o 3 e vai ficar 12. Este 36 simplifica com 4 e vai ficar 9. Então, nós vamos ter y mais 6 ao quadrado dividido por 12, menos x menos 4 ao quadrado dividido por 9, igual a 1. E neste momento nós chegamos aqui finalmente na equação reduzida, onde a gente consegue agora tirar as informações. Então, primeira coisa, comprimento do eixo real. Aqui nós temos que o a ao quadrado é 12, portanto, a é raiz de 12. O eixo real é 2a, né? Então vai ficar 2a, 2 raiz de 12. Eixo imaginário aqui é b ao quadrado é o 9, então b igual a 3. O eixo real é 2b, então 2 vezes 3, 6. Distância focal. Eu preciso calcular o c para saber a distância focal, então usando a relação fundamental c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, c ao quadrado 12 mais 9, c ao quadrado igual a 21, c é a raiz de 21. O dobro disso, 2 raiz de 21. E a excentricidade é c sobre a. Lembrando, ela vai me dizer o quanto a minha hipérbole é, entre aspas, fechada
ou mais aberta. Então, aqui o C nós calculamos aqui em cima, que é a raiz de 21. O A nós calculamos aqui, que é raiz de 12. Tá? E, dá para simplificar isso, né? Vai ficar o 21, eu posso escrever ele como raiz de 3 vezes a raiz de 7. O 12 eu posso escrever ele como 2 a raiz de 3. Esse 3 cancela com esse 3, sobra a raiz de 7 sobre 2. Questão 4, então, mesma coisa que a gente fez na questão anterior, só que é só chegar na equação reduzida, não preciso depois fazer todos esses passos, né? Então, na letra A, nós temos aqui 4x² menos 3y² igual a 12, então é uma questãozinha bem tranquila, só para a gente lembrar que a equação ela tem que ser igual a 1, então a gente divide aqui os dois lados pelo 12 para ficar aqui igual a 1, dividido por 12, dividido por 12, dividido por 12. Este 4 aqui simplifica com este 12, então vai ficar x² sobre 3. Este 3 simplifica com o 12, então vai ficar y² sobre 4, igual a 1, que é aqui a equação reduzida. Na letra B, é a mesma coisa, 5x menos 2² menos 2y mais 3² igual a 10, só para a gente lembrar que ela tem que ser igual a 1, então eu vou dividir os dois lados por 10. Então, este 5 aqui simplifica com este 10, sobra 2. Este 2 simplifica com este 5 aqui, com esse 10 e sobra 5. E aqui 10 dividido por 10, a gente tem 1 que a gente procura. Aqui na questão C, a gente já realmente vai ter que começar a fechar quadrados. Então, nós vamos ter aqui x² menos 4y² menos 6x mais 5 igual a 0. Notem que o único termo que eu tenho x, o y eu só tenho o termo ao quadrado, o x que eu tenho o termo só com x, então eu só vou precisar fechar o quadrado do x aqui, na verdade. Então, vamos escrever isso aqui bonitinho, x² menos 6x menos 4y² igual a menos 5. Fechar o quadrado aqui do x, então eu preciso somar aqui 9, né? x² menos 6x mais 9 menos 4y² igual a menos 5 mais 9. Por que 9? Porque a metade aqui do 6 que está na frente do x ao quadrado, 9. Este quadrado aqui se fecha como x menos 3 ao quadrado menos 4y² igual a 4. Dividir os dois lados por 4 para ficar igual a 1, nós vamos ficar com x menos 3 ao quadrado sobre 4. Vou fazer aqui só para a gente observar. Aqui vai simplificar os dois 4, então vai ficar só menos y² igual a 1. Ah, Matheus, não tem b. Tem b sim. Todo número natural, ou qualquer número, na verdade, é dividido por 1, então aqui o b ao quadrado é 1, e o b também vai ser 1. Tá? Não é porque não tem ninguém ali. Questão D. Então, aqui nós já temos os dois, então os dois vão ter que ser fechados quadrados aqui. x², já vou escrever com ordem diferente, para não precisar reescrever depois. Tá? Então, eu só mudei a ordem ali para ficar x, depois y, e o 4 aqui já subtrai no outro lado. Então, vamos lá. Aqui, x² menos 6x, nós vamos precisar somar 9, né? Que aqui é metade do 6, que é 3. 3² 9. Aqui no y, antes de eu somar, aqui na hipérbole a gente tem que tomar cuidado aqui com o sinalzinho de menos. Então, primeiro eu preciso colocar esse sinal de menos aqui em evidência, de verde, menos. E agora, para a gente poder fazer aqui certinho. Então,
vai ficar menos y ao quadrado, menos 4y, e agora sim aqui eu tenho que somar 2 ao quadrado, 4, igual. Aqui eu somei 9, então aqui desse lado eu tenho que somar 9. Aqui eu somei menos 4, então aqui eu tenho que somar menos 4. Fechados os quadrados, x menos 3 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado, igual a 1. A e b aqui são 1, não tenho que dividir, fica assim mesmo. Tá? Na verdade, isso aqui, isso, a e b são 1. E por fim, a letra E. Então, a letra E já é a mais complicadinha aqui de todas, né? E aqui vai demandar um pouquinho de trabalho, mas também não é tão complicado assim. Então, primeiro eu vou organizar. 4y ao quadrado menos 8y menos 9x ao quadrado mais 18x igual a 41. Aqui nós precisamos colocar o 4 em evidência para deixar o y ao quadrado sozinho. Y ao quadrado. Menos 8 dividido por 4, menos 2. E aqui no x nós precisamos colocar o menos 9 em evidência para deixar o x sozinho. X ao quadrado. 18 dividido por menos 9, menos 2. Igual a 41. Agora que eu arrumei certinho, coloquei tudo que precisa em evidência, a gente soma para completar os quadrados. 4y ao quadrado menos 2y, aqui eu preciso somar 1, né? Metade de 2, 1, 1 ao quadrado, 1, menos 9, o x vai ser a mesma coisa, né? Menos 2x, mais 1, igual a 41. E aqui vamos lá, então nesse lado aqui eu somei 4 no primeiro número aqui, e aqui eu somei menos 9, né? Menos 9 aqui na frente, vezes 1, menos 9. Quase acabando. 4. Então aqui será y menos 1 ao quadrado, menos 9, que será x menos 1 ao quadrado, igual a 45 menos 9, 36. Para acabar eu preciso dividir tudo por 36, porque eu preciso ter tudo igual a 1. Então, 36, 36, 36. Este 4 aqui simplifica com o 36, sobra 9. Este 9 simplifica com o 36, sobra 4 igual a 1. E está finalizada a questão. Bom, então, aqui é a questão 5, talvez a questão mais difícil de toda a lista e talvez uma das mais complicadas de todas as listas até agora, que é determine a equação reduzida da hipérbole que tem seu centro na origem e um dos focos é f 0 no x e 2 no y, e ela passa pelo ponto 1 raiz de 3. Essa é uma questão um pouquinho longa, tanto que aqui eu deixei 2 slides para ela, tá? Então, primeira coisa, vamos retirar aqui do problema os dados que a gente consegue. Então, centro na origem, ou seja, C00. O foco aqui é 0 e menos 2, e ela passa pelo ponto 1 e raiz de 3. Fazendo o desenho dessa hipérbole aqui, então, nós temos o seguinte. O centro dela aqui na origem, certo? No 0, 0. Esse primeiro foco dela aqui no 0 e menos 2. Então, menos 1, menos 2. Aqui está um foco dela. A questão é que se eu sei um foco e o centro, eu sei onde vai estar o outro foco, porque ele fica à mesma distância aqui do centro, né? Então, esse foco está 2 unidades para baixo, então este outro foco aqui, ele estará 2 unidades para cima, né? Feito isso, então agora a gente consegue já dizer como será a nossa hipérbole. Então, como eu tenho os focos nessa disposição, ela vai estar assim, o que significa que ela vai seguir uma equação da forma
y² sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, já tomando como fato de que o centro dela é 0, 0, ou seja, tirando aquele x0 e y0, significa que a equação dela vai ser desta forma aqui. Para determinarmos a equação dela, então, nós precisamos calcular o a e o b. E para isso vai dar uma continha um pouquinho grande, mas vamos lá então. A primeira coisa que a gente pode perceber é que fala aqui que ela passa pelo ponto 1 e raiz de 3. Lembrem-se que todo ponto ele é formado de duas coordenadas, né? A primeira coordenada é a coordenada x, a segunda coordenada é a coordenada y. O que significa que, na nossa equação aqui da hipérbole, como ela passa por esse ponto, nós substituiremos o x aqui pelo 1, o y pela raiz de 3. Então, nós ficamos com raiz de 3 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, menos 1 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, igual a 1. Resolvendo isso aqui, então, nós vamos ficar com a raiz de 3 ao quadrado, cancela, fica só o 3, menos 1 sobre b ao quadrado, igual a 1. Aqui nós podemos fazer a soma dessa equação aqui. Então, a soma dela lembre-se, primeiro eu faço o mínimo múltiplo comum, não sei o mínimo múltiplo comum, simplesmente multiplico os de baixo, então vai ficar com a ao quadrado b quadrado, e aí aquela coisa de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima para eu saber o valor. Então, ou multiplicar cruzado, né? Também se ensina assim. Então vai ficar 3b ao quadrado menos a ao quadrado igual a 1. E agora a gente multiplica por a ao quadrado b ao quadrado. 3b quadrado menos a ao quadrado igual a ao quadrado b quadrado. Por hora não tem mais o que a gente fazer com essa equação aqui, então a gente guarda ela aqui. Ok. Observe que nela eu conto com duas coisas. Eu conto com a ao quadrado e eu conto com b ao quadrado. Se a gente lembrar do conteúdo, a outra equação que nós temos da hipérbole é a chamada relação fundamental. Ela contém a ao quadrado e b ao quadrado. É essa relação aqui. Notem que no momento em que a gente sabe os dois focos, né, o outro eu esqueci de anotar aqui, mas a gente já conversou que é 0 e 2, está localizado aqui em cima, a gente sabe a distância entre eles aqui, né? De 2 até menos 2 é 4. E a distância focal é 2c, portanto aqui c igual a 2. Então eu sei o valor de c. O que nós vamos fazer? Substituir o c por 2 aqui. Então nós vamos ficar com a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 4. Agora aqui a gente vai escolher uma das duas letras para substituirmos e fazer o cálculo aqui, substituir depois isolar uma letra aqui. Tá. Agora a gente vai escolher uma letra aqui para isolar e depois vamos fazer a substituição aqui na primeira fórmula que a gente chegou. Então, vamos substituir o b. Então, b ao quadrado é igual a 4 menos a ao quadrado. Então, aqui eu tenho esta expressão e eu vou substituir ela aqui. O que isso significa? Onde tiver b ao quadrado, eu vou colocar 4 menos a ao quadrado e depois fazer as operações. Então vamos lá. Vou fazer um risco aqui para não... Falhou. Então vamos fazer a substituição aqui. 3 vezes b ao quadrado, só que aqui a gente já sabe que b ao quadrado será 4 menos a ao quadrado, menos a ao quadrado, igual a ao quadrado vezes b ao quadrado, que a gente também vai substituir aqui por 4 menos a ao quadrado. Certo. Agora aqui a gente faz a distributiva, então 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos a, 3 ao quadrado, menos a ao quadrado, igual. Aqui de novo a gente faz a distributiva, então nós ficaremos com 4a ao quadrado menos a na quarta.
tá? Vamos continuar aqui em cima, então, vamos deixar tudo em um lado da equação só, então passar tudo aqui para a esquerda, a na quarta menos 4a ao quadrado, se eu já fizer a soma aqui desses dois, menos 4a ao quadrado, esse cara aqui, mais 12 igual a zero. Se eu somar esses dois aqui no meio, fica 8 ao quadrado mais 12 igual a zero. E agora nós chegamos numa equação aqui que a gente chama de equação biquadrada, que é uma equação que tem um termo na quarta, um termo ao quadrado e um termo na zero, que se assemelha demais a uma equação quadrática, e na verdade a gente vai resolver ela com a equação quadrática. Então vamos resolver ela aqui no próximo slide, para calcular então os valores de A. Então só vou reescrever ela aqui para a gente ter ela aqui. Como a gente resolve ela? A gente faz primeiro uma substituição, chamando então A ao quadrado de qualquer outra letra que a gente quiser, vamos chamar aqui de x. Então, A na quarta, vou fazer uma anotação aqui no cantinho. O que é A na quarta? A na quarta é A ao quadrado, porque ele vai multiplicar esses dois expoentes aqui, vai ficar na quarta. Então, eu pego esse A ao quadrado aqui de dentro e substituo por x. Então, aqui vai ficar x quadrado menos 8, substitui direto por x, mais 12, igual a zero. Essa aqui é uma equação do segundo grau, vocês resolvam com Bhaskara aí de vocês, vai dar x igual a 2 e x igual a 6. Agora, nós pegamos esse 2 e esse 6 e substituímos aqui na primeira substituição que a gente fez. A gente substitui de volta aqui, porque a gente não está interessado no valor de x, a gente está interessado no valor de a. Tá? Esse x não tem nada a ver com o x da equação, é só uma letra que a gente usou para resolver. Então, a gente faz isso aqui, então. A ao quadrado é igual a 2, aqui por causa do primeiro, e a ao quadrado igual a 6, aqui por causa do segundo. Então, aqui nós ficamos com a igual a raiz de 2. Não considero o valor negativo porque o a é uma medida. A aqui igual a raiz de 6. Então, aqui nós encontramos dois valores do a. Encontramos o a, agora a gente precisa voltar lá e calcular o b. Como que a gente vai calcular o b? Aqui pela relaçãozinha aqui que a gente observou aqui. B ao quadrado é igual a 4 menos A. Então, B ao quadrado é igual a 4 menos A ao quadrado. Então, eu vou substituir o A por raiz de 2 e eu vou calcular. Depois eu substituo A por raiz de 6 e calculo. Então, aqui, B ao quadrado é igual a 4 menos a raiz de 2 ao quadrado. Então, B ao quadrado é 4 menos 2. B ao quadrado é igual a 2, então b é igual a raiz de 2 de novo, não considero resposta negativa, porque ele é uma medida. Substituindo agora o a por 6, por raiz de 6, né? B ao quadrado é igual a 4 menos raiz de 6 ao quadrado. B ao quadrado é igual a 4 menos 6. B ao quadrado é igual a menos 2. B igual a raiz de menos 2. Acontece que isso, cara, aqui ele é um número complexo, ele não é um número real. Ou seja, ele não está ainda dentro dos conjuntos numéricos que nós estudamos. Estudaremos ele mais para o final do ano, mas por enquanto ele não é uma resposta aceitável para a gente, ele não é um número real, portanto, essa resposta aqui de A igual a raiz de 6 está descartada porque ela nos leva a uma resposta que não é real. Ou seja, concluímos que A é raiz de 2 e B é raiz de 2. E agora a gente substitui na equação da hipérbole que nós já sabemos que ela terá y² sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, nós ficamos com y² dividido por raiz de 2 ao quadrado menos x ao quadrado dividido pelo b, que também é raiz de 2 ao quadrado, igual a 1. Raiz de 2 vai cancelar com o expoente, vai ficar 2, mesma coisa aqui. Então, aqui vai ficar 2 embaixo. E, finalmente, chegamos à equação reduzida da hipérbole. Tá? Existe outra forma de fazer também, mas eu acho essa mais
mais legal de fazer. Bom, acabadas as hipérboles agora, então a gente entra nas parábolas. Então determine as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz das seguintes parábolas. Então, letra A, y² igual a 30x. Primeira coisa, ela é uma equação desta forma aqui, y² igual a 4px, o que significa que ela terá um gráfico assim. Certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é ligar a equação ao gráfico. O vértice dela nós já sabemos que é zero, porque não tem ninguém somando com o x e com o y. Tá? Resta para a gente agora calcular o P, ou seja, eu vou pegar o 30 aqui e vou dividir por 4 para saber o valor de P. Então, 30 quartos é a mesma coisa que 15 meios, que é o P. Tá? Então, a gente sempre pega o valor na frente da letra aqui e divide por 4. Então, aqui está o vértice. 15 quartos aqui para dentro da parábola será o foco. Então, aqui. Então, aqui é 0, é 15 quartos e 0. 15 meios, aliás. 15 meios e 0. E 15 meios para a esquerda, aqui será a reta diretriz. Então, o nosso foco, nós já destacamos ali. Então, o foco aqui será 15 meios e 0. E a nossa reta diretriz, essa reta aqui ela está passando em x igual a menos 15 meios. Então, ela é reta x igual a menos 15 meios. Tá? Então, sempre que uma reta é vertical ou horizontal, a equação dela vai ser exatamente onde ela está passando. Aqui ela passa em x igual a menos 15 meios, ela não corta o y, então fica só x igual a menos 15 meios. Letra B, a primeira coisa que a gente faz é só subtrair esse y ali. Então, ela é uma equação desta forma aqui, x² igual a menos 4py. Isso significa que ela terá o gráfico para baixo. De novo, nós já sabemos que o vértice dela é aqui na origem, então ela tem o gráfico aqui para baixo. Ou seja, a diretriz dela está aqui para cima, o foco dela está aqui para baixo. Quanto? P, que a gente precisa calcular. Então, aqui a gente pode montar uma equaçãozinha, né? Menos 4p igual a menos 1. Então, P é 1/4. Ou seja, 1/4 para baixo é o foco. Então, o foco aqui está em 0 e menos 1/4. E a diretriz aqui é y igual a 1/4. Percebam que fazer o desenho ajuda em tudo aqui, né? Diretriz y igual a 1/4. 7. Escreva a equação da parábola com vértice na origem, sabendo que seu foco é 0 e 8. Tá, vamos fazer o desenho dela, então, aqui primeiro. Aqui está o vértice dela. O foco dela é 0 e 8. Aqui é o foco dela. Isso significa que ela obrigatoriamente é assim. Ou seja, ela será uma equação da forma x² igual a 4py. Como o vértice é na origem, eu não vou ter ninguém somando no x e no y, eu só preciso calcular o p. O p é a distância do foco até o vértice. O foco é 0 e 8. Então, aqui a distância é 8. Portanto, x² igual a 4 vezes 8y, x² igual a 32y. E essa é a número 7. Questão 8. Determine a equação da parábola de foco F e diretriz em cada um dos casos. Então, letra A. Desenhar sempre ajuda, então vamos aqui desenhar e marcar os pontos. O foco é 1 e 0, aqui é o foco. A diretriz é x igual a menos 1, está aqui. Bom, ela será com vértice na origem, as duas vão ser, né? Então ela vai ser assim, né? Ou seja, ela será da forma y² igual a 4px.
Quem é P é a distância do foco até o vértice ou da diretriz até o vértice. Aqui o P é exatamente 1. Ou seja, nossa equação será y² igual a 4 vezes 1x, y² igual a 4x. Então, questão B é a mesma coisa, vamos fazer o desenho. Aqui o nosso foco é 0 e menos 3 meios, então está mais ou menos aqui. Menos 3 meios no y. E a nossa diretriz está aqui em 3 meios positivo no y. O que isso significa? Que a nossa parábola vai ser assim. Ou seja, ela será da forma x² igual a menos 4py. Quem é P é a distância até o vértice aqui está no zero, então é 3 meios, né? Então fica x² igual a menos 4 vezes 3 meios, y. Portanto, x² igual a menos 6y, esse 4 cancela com esse 2, sobra 2, dá 6. Está aqui. Questão 9, dada a parábola de equação x² menos 8y igual a 0, quer saber o foco, equação da diretriz e coordenadas do vértice. Então vamos lá. Primeira coisa é passar esse 8x para lá, aqui. Daqui nós já concluímos, então, que o nosso P é 2, né? Porque é 4P, 4 vezes 2 dá 8, então P aqui é 2. Façamos um desenho aqui para a gente só pensar. Esse aqui, então, vai ser um desenho dessa forma aqui, porque é uma equação que remete a esse desenho. O vértice é em 0, 0, aqui. 2 unidades para cima vai ser o foco aqui, em 0 e 2. E 2 unidades para baixo é a diretriz aqui em y igual a menos 2. Portanto, vértice é 0, 0. Foco é 0 e 2. Diretriz y igual a menos 2. Questão 10. Qual a distância do sistema cartesiano ao vértice da parábola de equação? Tá ali. Então, vamos ter que reduzir esta equaçãozinha aqui. Primeira coisa a fazer é ficar só com a letra que está ao quadrado de um lado e tudo que não tiver quadrado a gente passa aqui para o outro lado. Para completar esse quadrado aqui do x, eu preciso somar 9. x² menos 6x mais 9. E se eu somei de um lado, eu preciso somar do outro lado. Y menos 10 mais 9. Este quadrado aqui é x menos 3 ao quadrado. E aqui sobra y menos 1. Aqui o 4p aqui é 1, né? Não tem nada, é 1. Ou seja, o nosso vértice, não é centro, o nosso vértice aqui será 3 e 1. E agora ele quer a distância dele à origem, ao 0, 0. Lembrando, então, distância de A até B, ou no caso aqui de V até O, será a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado mais 1 menos 0 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 9 mais 1. Isso aqui dá raiz de 10, que é a distância. Questão 11 e última, então, determina as coordenadas do foco, do vértice e a equação diretriz das parábolas. Então, aqui na primeira, x² mais 4x igual a menos 8y menos 12. Já passei para lá, porque é o x que está ao quadrado, né? Aqui eu preciso somar, então,
4, né? Que é metade aqui do 4, 2. 2 ao quadrado, 4. Se eu somei de um lado, eu somo do outro lado. Aqui nós fechamos, então, x mais 2 ao quadrado igual a menos 8y menos 8. Aqui eu preciso deixar o y sozinho, então vou colocar esse menos 8 aqui em evidência. Vai ficar y mais 1, certo? Então aqui nós já concluímos que o nosso vértice será menos 2 e menos 1, certo? Agora vamos fazer um desenho aqui para a gente calcular as outras informações. Então, menos 1, menos 2, menos 1. Então, nosso vértice está aqui. Está o vértice. Esta equação, dessa forma que ela está colocada aqui, ela vai ficar para baixo, né? Assim. Portanto, o foco dela está aqui para baixo e a diretriz está para cima. Quanto nós temos que calcular aqui? Só para a gente lembrar ela dessa forma aqui. Então, o que está aqui na frente do termo do y é o menos 4p. Menos 4p igual a menos 8. O p aqui é 2, né? Então, 2 unidades abaixo do vértice está o foco. Então, aqui, menos 2, menos 3. Aqui está o foco. Menos 2, menos 3. E 2 unidades acima está a diretriz. Então, menos 1, 0, 1. Aqui. Portanto, foco será menos 2, menos 3. Diretriz será y igual a 1. Letra B. Então, y² menos 6y igual a 12x menos 21. Já faço essa organização aqui, né? Aqui nós vamos precisar somar 9, porque 9, metade de 6, 3. 3 ao quadrado, 9, nos dois lados. Esse quadrado aqui ele vai fechar como y menos 3 ao quadrado. Aqui vai ficar 12x menos 12. Aqui eu coloco esse 12 em evidência para deixar o x sozinho ali. 12x menos 1. Da equação aqui, então, nós já concluímos que o nosso vértice será 1 e 3, certo? 1 do x, 3 do y. E aí agora a gente vai calcular o foco e a diretriz. Vamos fazer um desenho aqui para observar. 1, 2, 3. Aqui está o nosso vértice. Pelo desenho, ela terá concavidade para a direita, certo? Ou seja, o foco está aqui para a direita e a diretriz está aqui para a esquerda. Agora vamos calcular o P. Então, ela está nesta forma aqui, ou seja, o que está aqui na frente é o 4P. 4P igual a 12, P igual a 3. Ou seja, 3 unidades para a direita está o foco, aqui ele está em 1, 2, 3. Aqui no 4 está o foco. 4 e 3. E para a esquerda estará a diretriz. Então, 1, 0, menos 1, menos 2. Aqui está a diretriz. Portanto, foco 4 e 3, diretriz x igual a menos 2. E encerrando, a letra C, que é a mais trabalhosinha, 4y² mais 40y igual a 2x menos 101. Já passei para lá. Aqui vamos colocar esse 4 em evidência antes para deixar o y² sozinho. y² mais y 10y igual a 2x menos 101. Bom, aqui a gente precisa somar metade do 10, 5 ao quadrado, 25. Igual a 2x menos 101.
Aqui eu somei 25. Não, eu somei 4 vezes 25. Eu somei 100. Então, somos 100 desse outro lado aqui também. 4. Aqui fecha com y mais 5 ao quadrado igual a 2x menos 1. Esse aqui é um pouquinho difícil de enxergar, né? Mas antes da gente fazer essa divisão aqui, mais 5 ao quadrado, qual é o termo que eu tenho em comum do 2 e do 1? Aqui eu preciso colocar o 2 em evidência, né? Então, vai ficar 2x menos meio. Tá? Pode ser um pouquinho difícil de enxergar, eu sei, mas é isso mesmo, 2x menos meio. Por que meio? Faz a distributiva aqui para ver se não volta ali em cima. E agora eu vou dividir esse 4 aqui, porque esse primeiro termo aqui ele tem que ficar sozinho, né? Então, y mais 5 ao quadrado igual 2 quartos de x menos meio. Esse 2 quartos aqui eu já posso escrever como meio, né? Daqui a gente já conclui que o nosso P vai ser 1/8, porque daí se eu fizer 1/8 vezes 4 dá 1 meio, então a gente já conclui isso. O nosso vértice será meio e menos 5. Desenho aqui. Então vamos marcar aqui 1, então o meio está aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então o nosso vértice está aqui. Pela equação, a nossa parábola está com a concavidade para a direita, então está aqui. O foco, então, portanto, fica para a direita, P unidades para a direita e a diretriz P unidades para a esquerda. Então, aqui ele está em meio. Eu tenho que somar, então, o P para a direita, 1/8, né? Então, aqui nós vamos ficar com meio mais 1/8. Isso aqui vai dar 5/8. Então, o foco está aqui em 5/8 e menos 5. E a diretriz está para a esquerda, ou seja, eu preciso subtrair do 1 meio. 1 meio menos 1/8. Isso aqui dá 3/8. Ou seja, o meu foco é 5/8 e menos 5. A minha diretriz, que passa aqui aproximadamente, será x igual a 3/8. E com isso a gente conclui essa lista. Como eu falei, não vai ter prova disso, é só lista mesmo para vocês treinarem. Até porque eu sei que é difícil, é trabalhoso, tem umas coisinhas bem complicadinhas. E aí no próximo conteúdo, então, que fica um pouquinho mais leve que a geometria. Então, até a próxima.